Olá, meus amigos, é Cabó, sejam todos bem-vindos. Vamos para o último episódio desta série Orixás que nós promovemos para divulgar, né? A filosofia, a cultura, o conhecimento, a sabedoria dos orixás para a nossa vida, para que nós possamos fazer bom uso da nossa existência, de todas as informações, de todos os benefícios que os orixás podem nos oferecer. Nós conversamos no último encontro a respeito da iniciação. E dentro do processo iniciático, em um dos momentos, existe a invocação do orixá. Esta invocação, ela acontece neste momento para que a energia desse orixá vá para dentro, né? Incorporar, colocar dentro de você a energia desse orixá e ele se manifesta. Os orixás precisam dos seres humanos, precisa da vida, precisa do indivíduo para que ele possa se manifestar. As forças da natureza, elas estão nos seus lugares, o rio, o mar, o vento, não é isso? A tempestade, as pedras, a montanha, a rocha. Nós, graças aos aos ensinamentos dos orixás, aos ensinamentos de Ifá, nós sabemos na história dos orixás tudo o que aconteceu, quais foram os ritos, de que maneira, quais foram as circunstâncias da passagem desta divindade no planeta, na Terra, como eles vieram, como eles viveram, aonde eles viveram, como foi a vida, como foi a presença desses orixás que vieram do Orum para a Terra para se incorporarem na nossa sociedade e participarem da evolução da civilização humana. Todos os conhecimentos que, por exemplo, Ogum trouxe, todo o ensinamento que Orumilá trouxe, todo o conhecimento que Exu trouxe, Xangô, todas as divindades trouxeram, cada um deles trouxe os seus atributos e teve o seu ori, teve uma existência. E as virtudes, tudo aquilo que fez parte da história deste orixá, compõe a energia, né? Compõe o que este orixá pode projetar na vida do homem. A organização, a estratégia, o planejamento, a realeza, a nobreza, a sinceridade, a verdade, o esforço, o trabalho, o amor pelo trabalho, a amabilidade. Cada orixá tem o seu atributo e dentro do aspecto da natureza com o qual ele se manifesta, ele foi, vamos dizer, caracterizado, né? Ele foi identificado com algo que existe na natureza, com a floresta, com o rio, com o mar, enfim. Nós, como devotos, como temos as necessidades espirituais que são importantes para a nossa existência, para a nossa vida, nós vamos em busca desses orixás e o sacerdote vai promover esta transferência dos elementos, daquilo que representa esta divindade, que são os materiais, os animais, as folhas, tudo aquilo que faz parte da liturgia comum e da liturgia específica daquela divindade, que vai ser utilizado naquele momento para que seja injetado, né? Para que seja colocada essa força no corpo físico de alguém, de uma pessoa que tenha necessidade dessa divindade. Então ocorre esta incorporação. Então, em primeiro lugar, esta situação que faz parte do processo iniciático. Nós temos outra situação que
Nos momentos em que nós estamos fazendo as celebrações, quando nós celebramos, quando nós relembramos a existência dos orixás, que são os momentos dos ossés, dos encontros espirituais, onde nós vamos cantar, nós vamos fazer as invocações, ocorrem da mesma forma as incorporações. Aí o parênteses, né? Neste momento, não somente os iniciados nesta divindade podem sentir as vibrações e ter a possibilidade desta incorporação da divindade em si, porque ela já participou do processo de iniciação, ou aquela pessoa que tem alguma afinidade com essa divindade e que é possível sentir estas vibrações e ter uma incorporação, uma manifestação no seu corpo físico da energia desta divindade. E essa incorporação, ela pode se dar em 3 níveis. Num nível consciente, inconsciente, semiconsciente. O próprio estado de euforia, de alegria, de entusiasmo, não deixa de ser uma forma de incorporação. Aquela pessoa que mesmo estando feliz, cantando, se sentindo solto, livre naquele momento, simplesmente pelo contato com os orixás, através do rito, né? das cantigas, das orações, a participação dos instrumentos, a voz de quem está cantando, o coro, né? As pessoas todas cantando, todo mundo cantando para aquela divindade, uma pessoa canta, o coro responde, tudo isso cria uma vibração emocional que isso conversa com o teu corpo físico, mexe com você. Então esse momento de alegria, de euforia, ele não deixa de ser um nível de incorporação. Os próprios tocadores, né? os instrumentistas, aquela pessoa que está tocando tambor, que está tocando agogô, que está tocando chequerê, ela tem uma proximidade tão grande com a divindade e com o som, com aquele momento, com a performance daquele instrumento musical, que aquela pessoa está incorporada daquela energia. Você pode ver, os tocadores, eles têm uma vibração tão grande, uma entrega tão grande naquele momento, que é impossível você dizer que aquela pessoa está em si ali, ela não está incorporada por alguma coisa, por alguma força, por alguma energia que está conversando com o corpo dela naquele momento, onde a pessoa ela consegue extrapolar até a condição física, os movimentos frenéticos. O tocador ele tem um envolvimento tão grande com a música e com a invocação da divindade naquele instante, que ele está incorporado daquela força. A pessoa que não está tocando, mas que está participando desse encontro e que se sente feliz de estar ali e que tem paixão, ou tem amor, ou tem gratidão por aquela divindade, vai estar num momento de alegria tão grande que essa energia vai estar dentro dela, vai conversar com ela, vai vibrar no seu corpo. Tem aquela pessoa que tem a incorporação de fato. Aí nós vamos ter esses níveis, né? Qual é a consciência? Ninguém morre de fato para poder incorporar uma outra força. É tabu, né? Ninguém fala muito sobre isso, mas dentro desses níveis, o totalmente inconsciente seria a morte da pessoa. Ela vai estar, o corpo dela vai estar substituído por um espírito, por uma outra força. Mas a nossa individualidade, o nosso ori, ele nunca vai estar ausente 100% naquele momento para que uma outra força entre, tá? Até porque as divindades, Ogum é um só, Exu é um só, Oxum é uma só. E por que estas manifestações, estas incorporações são diferentes? São 3 pessoas incorporadas na Oxum e elas têm uma resposta física diferentes uma da outra. Por quê? Porque a individualidade daquela pessoa está lá.
Porque a personalidade, a composição energética e física, a compleição física daquela pessoa, ela participa dessa incorporação. O gesto dos orixás, a incorporação numa criança, a incorporação num adulto, a incorporação numa pessoa de idade mais avançada, é o mesmo orixá, mas ela vai ter expressão. A expressão física vai ser diferente nessa pessoa. Então não tem como julgar, não tem como medir o quanto essa energia está dentro dessa pessoa ou não. Então a incorporação, ela acontece porque ela é a oportunidade da visita destes orixás que estão no Orum, que estão no plano espiritual e que vêm para o plano físico. Elas habitam o plano físico na natureza, mas elas podem conviver, confraternizar conosco neste momento da incorporação, no momento de celebração e de invocação. Então os orixás, eles confraternizam, eles participam deste encontro, não somente no nível energético, mas fisicamente incorporados naquele momento. Então esta incorporação, ela pode ter duas funções, né? A função de abastecimento de energia para a pessoa que teve a incorporação. A pessoa que incorporou o orixá vai se beneficiar dessa energia, porque depois que aquilo vai embora, a pessoa se sente bem, aquela coragem, aquela força, aquela doçura, a força daquele orixá permanece no corpo da pessoa. E para aqueles que assistiram, para aqueles que tiveram a oportunidade de tocar, de estar perto desta pessoa incorporada, também se abasteceram dessa energia. Essa sensação fica no corpo, tá? E tem a outra situação, que são nos momentos dos festivais, onde o elegum, que a gente fala, é aquela pessoa que é preparada espiritualmente, passa por processos litúrgicos específicos, que tem um tratamento espiritual detalhadamente, rigorosamente preparado, para que aquela pessoa possa ser um representante social daquela divindade, daquela energia. Porque ali se manifesta o orixá, com as vestes específicas. Esta roupa, ela é um assentamento, porque esta roupa é sacralizada, ela passa por processo litúrgico exatamente para esta função, para que esta pessoa possa, além da energia da incorporação daquele orixá, daquela energia, estar fisicamente nos seus gestos, no seu olhar, na sua transpiração, na expressão física, mas também com este complemento deste assentamento que são as vestes. A pessoa vai vestir o orixá, ela vai vestir as roupas com os elementos, objetos, a espada, o espelho, o fogo, o machado, seja qual for a representação física, né, material desta divindade. Então são alguns elementos que vão ser utilizados para compor esta figura, e aí esta pessoa incorpora esse orixá e tem as vestes deste orixá e participa de um ritual onde ocorre a bênção, né? Onde ocorre a transferência de axé para aquele grupo, para aquela sociedade, para aquelas pessoas que estão ali. E aí relembra, né, os gestos, a dança, a música está contando a história, está falando sobre a personalidade daquele orixá. E aí esta bênção,
ela vai ser transmitida para as pessoas que estão participando desse ritual. Esse orixá, ele vai trazer a sensação, né? Aí é a responsabilidade social. E aí nós temos que falar da contrapartida disso. O que o orixá traz para a pessoa, as características dele, nós já falamos. Agora, para haver uma comunicação perfeita e limpa, o elegum, a pessoa que incorpora este orixá, ela tem que conter as características que este orixá vai precisar para poder transmitir para a sociedade ou para o corpo desta pessoa. Ele vai potencializar estas características, estas virtudes. Então, o orixá Ogum vai trabalhar com a coragem, vai trabalhar com o trabalho, com a persistência. O elegum de Ogum, a pessoa que veste Ogum, ou a pessoa que incorpora Ogum, ela tem que ter um comportamento social compatível com esta energia. E essa pessoa tem que ser alguém que tenha em si a generosidade do Ogum. Porque uma vez que esse orixá vai incorporar nesta pessoa e vai transmitir bênçãos para estas pessoas que fazem parte desse encontro, esta generosidade, Ogum vai trazer a generosidade, mas ele também vai transmitir, abastecer o ambiente, a atmosfera desse lugar com esta força. Então esta pessoa que vai transmitir coragem, que vai transmitir generosidade, não pode ser uma pessoa mesquinha, não pode ser uma pessoa miserável. Uma pessoa que vai incorporar Oxum, que vai transmitir o axé da Oxum, o axé da amabilidade, esta pessoa não pode ser uma pessoa de temperamento que entra em conflito com os outros, uma pessoa que briga com os outros, uma pessoa que maltrata as pessoas, uma pessoa que desfaz dos outros. Uma pessoa que vai incorporar a energia da Iemoja tem que ser uma pessoa maternal, tem que ser uma pessoa que enobrece o ori do outro, que promove elogios, que coloca as pessoas, mostra para as pessoas as suas características positivas, que eleva as pessoas. Não pode ser uma pessoa que denigre a imagem dos outros. Uma pessoa que incorpora o Obatalá, que é iniciado em Obatalá, que é elegum de Obatalá, não pode ser uma pessoa que promove a discórdia. Não pode ser uma pessoa que desmerece o trabalho dos outros, que fala mal dos outros. Então, as características interiores, elas vão corresponder com a energia dos orixás, e esta pessoa, ela pode até ter defeitos, mas ela está em processo de correção. Ela pode até ter alguma proximidade com essas características negativas que eu falei que se contrapõem à energia do orixá, mas ela pode estar em processo de melhora disso. E as incorporações, o processo litúrgico, os rituais, os encontros, a identificação desse indivíduo como elegum de determinada divindade podem ajudá-lo a se transformar numa pessoa que possa conter o axé destas divindades. Todos os orixás têm rito, todos os orixás têm orações, rezas e invocações. Todos os orixás têm rituais específicos para cada uma destas divindades. Então todas as divindades são passíveis de incorporação, de uma manifestação. Tem gente que diz, mas agora fulano incorpora tudo, daqui a pouco vai incorporar Eledumare. Eledumare é uma força, é o Deus Supremo, ele não vai incorporar em ninguém, porque nós nem temos a compreensão de quais são as virtudes necessárias para se incorporar em Eledumare. Nós não chegamos nesse nível ainda. Então tem divindades que elas não se manifestam fisicamente, mas elas vão influenciar as pessoas pela sua presença energética naquele momento, naquele instante.
E aí tem que ter esse trabalho, né? Esta condução para que, a partir da prática das incorporações, nós possamos a cada vez ir melhorando, ir absorvendo cada vez mais a energia desse orixá, para que nós possamos chegar mais próximo disso, porque nós não temos ainda até a própria compreensão do que é, de qual é a grandeza de Exu. Exu tem tantos aspectos, tem tantas faces, tem tanto axé, tem tanto a ver com a essência humana, que é tão diversa e tão complexa, que Exu conhece tanto isso, que a nossa compreensão foge de poder caracterizar isso, de poder transformar isso. Nós temos um problema aqui, né? Porque as pessoas querem saber se o orixá é homem, se é mulher, o que é. Essa questão sexual da divindade, do gênero, essa discussão não cabe aqui. Nós estamos falando de uma energia que abençoa e que representa a humanidade. Então, a gente consegue ter até essa definição, né, essa característica, esta é uma energia feminina, esta é uma energia masculina, mas esta preocupação, ela não cabe aqui. Nós temos que nos atentar ao axé. Qual é o axé que esta divindade traz? Qual é a força que essa divindade traz? E aí esta incorporação. E nós não temos como mensurar isso. Como que a energia de um orixá no corpo de uma pessoa, como é que a tempestade vai se manifestar no corpo de uma pessoa? Como vai ser? Cada um tem uma constituição física diferente. Então, incorporação não se discute. Nós não somos bailarinos, dançarinos que são ensaiados e que todas as pessoas que incorporam Ogum têm o mesmo comportamento, todas as pessoas que incorporam Oxum têm o mesmo pensamento. Nós não podemos impor uma situação a uma divindade. Você pode até falar com a pessoa, como que explicar qual é a energia desse orixá para a pessoa, mas quando o orixá se manifesta naquela pessoa, você vai chegar para o orixá e falar assim, olha, Oxum não dança assim, porque Oxum é doçura, é a água, está muito acelerado, está muito acelerada, você tem que ser mais doce, seus gestos tem que ser mais delicados. Como que você vai chegar para um orixá e dizer para ele como que ele vai se comportar no corpo de uma pessoa? Isso não existe, isso não cabe aqui. Nós temos que entender qual é a função da presença desse orixá, o que ele pode nos oferecer, agradecermos por essa presença e entendermos que ela vai se manifestar ou através da incorporação ou simplesmente na atmosfera do ambiente. Eu posso estar na minha casa, não estar num ambiente em que está ocorrendo aí a manifestação, os tambores, os tocadores, os cantores. Eu posso estar nas minhas orações, simplesmente conectado com aquela energia, fazendo os meus pedidos, o meu agradecimento e sentir fisicamente um arrepio, o coração disparar, e eu ter uma sensação física da presença daquele orixá, porque eu estou me comunicando com ele. E aí eu posso me comunicar com esse orixá também neste momento da incorporação ou no silêncio da minha casa. Eu posso não estar incorporado totalmente, mas esta energia ela pode estar se manifestando em mim fisicamente, eu posso estar sentindo isso. Posso me emocionar. Posso sentir as lágrimas, posso sentir a sensação aqui de emoção, de estar presente ou de perceber a presença do orixá em alguém ou no ambiente. Então nós não temos como medir isso, como avaliar. Porque a invocação até de uma pessoa, de uma voz num lugar, ela pode ter uma potência, ela pode ter uma força, e a de outra pessoa pode ser diferente.
o tom de voz, o jeito de cantar, o jeito de falar, o preparo desse ambiente, o que vai acontecer anterior, o que antecede a situação desse espaço aonde, do espaço sagrado aonde vai acontecer esta invocação. Tudo isso influencia. Nós vemos em terra Yorubá os orixás saírem nas ruas, abençoando as pessoas, Oiá, Egungun, a gente vê isso, eu já tive oportunidade de ver isso presencialmente, né, nas minhas viagens, nas visitas em terra Yorubá, nós vamos ver isso, essa manifestação na rua. O orixá abençoa todo mundo, entra na casa das pessoas, abençoa as pessoas, e aí todos têm a empolgação, a alegria, a receptividade, né? Nós vamos atrair essa divindade para o ambiente público, na rua. E isso também acontece de uma forma, nós aqui vivemos numa cidade, num país onde raramente isso vai ser possível. Nós vamos ter um espaço delimitado, uma propriedade, um lugar onde estas invocações, onde esses momentos sagrados vão acontecer e essas divindades vão se manifestar nesses lugares, e este lugar pode ser preparado antecipadamente para que ocorra esta festividade, esta invocação, certo? Então eu acho que deu para ter uma ideia, né, do que é, o que é que você sente aí quando você está num lugar onde começa a cantar para Oiá, cantar para Xangô, o que você sente aí? Você está incorporando. A tua empolgação é uma forma de incorporação. A sua alegria é incorporação. A paz que o Batalá pode trazer para dentro de você é incorporação. Você incorporou uma característica desse orixá fundamental e você vai levar para dentro, né? Vai levar para a sua vida. Ela não é momentânea, ela vai embora e esta amabilidade, essa doçura desaparece da sua vida. Não, ela permanece, ela continua em você. Esta energia fica no ambiente, esta energia ela vai se espalhar, e esta é a nossa função, né? Como transmissores de axé, como representantes dos orixás neste planeta, nesta vida. Bem, então terminamos aqui esse bate-papo, e este é o último capítulo aí desse bloco, né? Nós vamos ter mais outros blocos que nós vamos informar vocês aí quais serão os temas, quais serão os tópicos que nós vamos discutir. Então nós fechamos aí uma cadeia, aí, um ciclo, né, de temas que estão interligados, e que eu espero que tenha trazido alguma luz, alguma elucidação, algum esclarecimento, algum complemento de informação, como aquela que talvez você já tenha, e uma visão diferente, ou aquela que talvez corresponda com o que você já pensa, né? Então eu agradeço a todos vocês por isso. Vamos continuar, aguardem, vamos transmitir agora para vocês, vamos publicar quais serão os próximos temas, qual será o assunto abordado aí nos nossos próximos encontros. Esse trabalho continua, tá bom? Ainda tem muita coisa para se falar a respeito dos orixás. Isso é um assunto que nunca vai ter fim. Nós sempre vamos ter algo novo, alguma coisa para comentar, algo para transmitir de conhecimento para todos, tá bem? Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. Até breve.